Era perto de 9 horas da noite no horário local, na capital dos Estados Unidos. E foi na Rua 3 de Washington, D.C., a menos de 1 quilômetro do Capitólio, que um homem atirou contra 4 pessoas que estavam na frente do Museu Judaico da cidade. Aconteceu exatamente aqui nesse quarteirão, onde é o coração da capital americana. Vários prédios federais aqui nessa região, também muitos prédios comerciais. Os tiros atingiram um jovem casal de namorados, ambos funcionários da Embaixada de Israel. Yaron Lishink, de 30 anos, e Sarah Milgren, de 26, foram assassinados assim que saíram de uma recepção para jovens diplomatas do Comitê Judaico-Americano. O evento foi organizado com foco em construir uma coalizão para ajudar palestinos por causa da guerra em Gaza. Ele era israelense, ela era americana. Os dois atuavam como funcionários diplomáticos e participavam ativamente de eventos ligados à comunidade judaica nos Estados Unidos. Yaron era assistente de pesquisa e Sarah, funcionária do Departamento de Diplomacia Pública. Ela chegou a conduzir pesquisas sobre teorias da construção da paz, com ênfase em iniciativas de base em Israel e na Palestina. Yaron tinha acabado de comprar um anel para pedir a namorada em casamento dali a poucos dias. O pai de Sarah contou que não sabia do noivado, mas estava desconfiado porque a filha viajaria para conhecer a família de Yaron em Jerusalém. O pai dela disse assim, abre aspas, "O irônico é que estávamos preocupados com a segurança de nossa filha em Israel." Fecha aspas. Foi exatamente aqui que o crime aconteceu. E bem aqui eles colocaram mensagens de paz e de amor, que a paz deve vencer o ódio, que juntos é possível trabalhar pela paz. A gente vê muitas pessoas aqui condenando, então, a violência. O atirador foi identificado e preso. Elias Rodrigues, de 30 anos, um homem de Chicago e sem antecedentes criminais. Segundo a chefe do Departamento de Polícia de Washington, antes do crime, ele foi visto andando de um lado para o outro na frente do Museu Judaico. O assassino gritou palavras de apoio à população palestina logo depois de cometer o duplo homicídio. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o risco do antissemitismo. Como o ataque em Washington eleva preocupações sobre a segurança de judeus mundo afora e aumenta as tensões globais em meio à guerra entre Israel e Hamas. Neste episódio, eu converso com Michel German, professor do Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ e pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sexta-feira, 23 de maio. German, a gente conversa um dia depois do assassinato de um casal de funcionários da Embaixada de Israel. Isso aconteceu na frente do Museu Judaico em Washington, nos Estados Unidos. 2 pontos sobre esse crime. O primeiro é que o Museu Judaico classificou como um ato horrível de violência antissemita, e o segundo é que o atirador foi preso gritando Palestina livre. Então eu te pergunto, como é que você vê esse caso? E eu aproveito para te pedir para nos explicar o que é o antissemitismo. São 2 questões que são muito complexas, né? Eu vou começar classificando esse ato como um ato de terror, um ato de terror no sentido político de terror, um ato terrorista, muito tradicional nas perspectivas de atos terroristas, né? Alguém agindo sozinho, atacando membros do corpo diplomático de um país que eles consideram um país que está produzindo morticínio, e são 2 jovens diplomatas que são assassinados por um terrorista que grita Palestina livre. Se a gente fizer um zoom in e um zoom out, a gente afasta e aproxima a câmera e tenta entender o que está por trás disso, né? Eu diria que tem 2 perspectivas complementares, mas que devem ser entendidas de forma diferente. A primeira perspectiva está se falando efetivamente sobre um ato terrorista produzido contra o Estado de Israel, né? Nas suas representações diplomáticas. Isso pelo fato de o casal ter uma relação funcional com a Embaixada de Israel e, portanto, com o governo israelense, é isso? São corpo diplomático do Estado, nesse sentido, são vistos como representantes oficiais do Estado de Israel. Nos estudos dos ataques terroristas, isso é muito tradicional e existe desde o início das representações diplomáticas, tá? Tem um detalhe nessa história,
que complexifica tudo e complexifica também a relação de Israel com o mundo judaico. O detalhe dessa história, que é um detalhe muito importante, é que o atentado aconteceu quando esses dois diplomatas saíam do Museu Judaico. Israel se arvora, se considera, se coloca como representante dos judeus do mundo. O Museu Judaico se estabelece como uma entidade de judeus dos Estados Unidos e que recebe um evento do Corpo Diplomático de Israel. E esse atentado acontece na saída desses diplomatas de um evento dentro do Museu Judaico. Essa perspectiva, a presença do Museu Judaico, o Museu de História Judaica, que fala sobre o Holocausto, o museu que fala sobre a migração judaica nos Estados Unidos, essa relação e a preocupação do atirador, do assassino, em fazer isso naquele lugar, pode sim configurar esse atentado, como eu já disse, tradicional na história dos atentados terroristas, corpo diplomata sendo visto como alvo, etc. e tal. Isso, a presença deles no Museu Judaico, pode nos conectar a um atentado contra os judeus, um atentado antissemita. Mas você entende que é tudo muito complexo, Natuz? Não é qualquer atentado contra o corpo diplomático de Israel que pode ser considerado antissemita. O contexto, o cenário é que nos leva a um debate sobre um atentado antissemita. Um ponto aqui que me deixou dúvida e queria tirar essa dúvida com você. Há elementos para se dizer que o assassino sabia que o casal era um casal diplomata ou isso ainda não está claro? Até agora a gente está pesquisando, está esperando as investigações para entender se esse atentado foi um atentado produzido contra um casal de diplomatas com o conhecimento do atirador de que se tratava disso, ou se foi um atentado produzido contra um casal de judeus que saía do Museu Judaico e o diplomata, o atirador, tinha como alvo um casal de judeus que saía de um evento dentro do Museu Judaico. Por isso você faz essa diferenciação, certo? Isso mudaria tudo, né? É claro que tem um terceiro elemento que complexifica ainda mais a situação. Se é um casal de judeus que sai de um evento dentro do Museu Judaico, mas um evento vinculado à Embaixada de Israel, né? E aí, judeus que fazem parte de um evento da Embaixada de Israel se transformariam, no caso desse atirador não saber de que eles se tratavam, em alvos legítimos de um atentado contra Israel. Nesse sentido, se produz a ideia, e aqui a gente está falando sim de uma perspectiva de antissemitismo, de que judeus que moram fora de Israel passam a ser alvos legítimos de atentados contra o Estado de Israel. Agora eu vou pedir para você explicar o que define antissemitismo como antissemitismo. Eu utilizo a definição de antissemitismo a partir de uma perspectiva histórica, ou seja, o conceito e a categoria de antissemitismo surge a partir do século XIX, com grupos que tentam denunciar a população judaica da Europa a partir de uma definição de que são populações que vivem na Europa, mas não pertencem à Europa. Daí o conceito de semitismo, que está na mesma ordem, está no mesmo continente do contexto de raça, né? É claro que quando a gente acusa alguém de racista, a gente não está se referindo a perspectivas genéticas, a gente está se referindo a uma dimensão social. Quando se começa a utilizar a ideia de assumir-se como antissemita, se define que os judeus devem ser percebidos como inimigos, né? Isso no século XIX. E eles são inimigos porque eles fingem ser europeus ou fingem ser membros da nacionalidade que eles estão, mas, na verdade, eles representam outros poderes. Então, eu diria que aqui tem 3 elementos que classificam o antissemitismo moderno. O primeiro elemento, a percepção dos judeus como pertencentes a uma corporação. Os judeus nunca são vistos como elementos individuais. Eles são membros de um coletivo, assumindo eles ou não. E esse coletivo determina práticas que eles atuam nos países onde eles estão. Nesse sentido, os judeus são vistos como membros de uma corporação, ok? Eles funcionam no Brasil
nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar do mundo, na perspectiva antissemita, sob ordens de alguma organização. O segundo é a ideia de conspiracionismo, a noção de que os judeus têm uma força exacerbada, uma força além do normal, dominam a economia, dominam a política, estão dentro da política nacional, mas na verdade dominam a política nacional porque fazem parte de uma conspiração internacional de controle do mundo. Os judeus controlam, segundo a perspectiva antissemita, as finanças, a economia e a política. A terceira definição é os judeus como degeneradores. Judeus, e aí na perspectiva racial ou mesmo religiosa, os judeus existem para degenerar os lugares onde eles estão, para destruir os lugares onde estão. São elementos daninhos, na perspectiva antissemita, que destroem os lugares onde estão. O antissemitismo moderno é sempre a percepção dos judeus como elementos fortes, detentores de poder, e não fracos e débeis. Essa é uma diferença fundamental para se entender o antissemitismo. O antissemitismo como referência de poder e de força. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples, até porque na audiência do assunto tem muita gente de 15 anos, 16 anos que está estudando, então o assunto tem um poder pedagógico também muito grande. Quando alguém critica o governo de Israel, ou quando critica a ocupação de Israel em Gaza, ou um bombardeio de Israel em Gaza, essa crítica pode ser classificada como antissemitismo? Esses 3 exemplos que você trouxe agora, Natuza, não. Nenhum deles é possível tratá-los como antissemitismo. Nem a crítica ao governo de Israel, nem a crítica à prática do governo de Israel e muito menos a crítica ao bombardeio ou às atitudes do governo de Israel, do exército de Israel, do Estado de Israel, no que acontece hoje em Gaza. Isso, objetivamente, são exemplos de crítica ao Estado, ao governo e às atitudes do Estado, e nada tem a ver com antissemitismo. Eu vou pedir permissão para tentar também ser pedagógico, porque o debate é um debate muito amplo e muito difícil, e fico muito feliz em saber que o público do assunto também é um público de jovens que estão tentando entender as diferenças fundamentais na categoria. O que você está trazendo agora é uma diferenciação entre antissemitismo, antisionismo e uma outra categoria, que é a categoria de instrumentalização do antissemitismo, ou seja, o uso político da categoria antissemitismo para poder silenciar debates públicos e críticas contra Israel. Tá? Vamos trabalhar com a categoria de antisionismo, não é? O sionismo é um movimento nacional judaico criado no século XIX, entre tantos outros movimentos que tinham como intenção e interesse resolver o que se chamava questão judaica no mundo e principalmente na Europa. A partir do momento que os judeus começam a receber direitos e começam a viver a vida civil em igualdade de condições a não-judeus na Europa, setores principalmente da direita europeia, da extrema-direita europeia, começam a classificar os judeus como ameaça. Uma das opções de resolução do problema judaico na Europa foi a criação de um Estado judeu. E, por questões históricas, por questões de memória coletiva, por questões de vínculo entre imaginação política e território, o lugar onde foi escolhido ou foi percebido como adequado para o Estado judeu é a Palestina histórica. Desde a sua fundação, Israel esteve envolvido em diversos conflitos. É uma história de muita luta e de muita dificuldade de se estabelecer ali pela oposição até daquele mundo árabe em volta que não esteve satisfeito desde o início com a ideia de criação de um novo Estado ali. Em 1948, teve já a Primeira Guerra, a Guerra da Independência. Para os palestinos é chamado de Al-Nakba. Al-Nakba é a tragédia. Tragédia, né? a desgraça, né? Porque é o momento que eles consideram que perderam suas terras. É praticamente uma decadência da civilização árabe. Exatamente. Aí, em 1967,
tem a Guerra dos 6 Dias. O que você destacaria, Tanguy, como principal característica da Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias foi um momento no qual Israel considerou que tinha que conquistar mais territórios para conseguir resguardar o seu território. Então foi um momento que eles passaram a ocupar a faixa de Gaza, a Cisjordânia, que são 2 territórios palestinos, mais a Península do Sinai, que é egípcia, e mais as colinas de Golã, que nesse momento estão no problema, que é um território sírio, e que nesse momento é ocupado, desde 67, ocupado por Israel. E eu acho que dá para dizer também que foi ali que Israel mostrou seu poderio militar mesmo ao mundo árabe, que parece que não entendeu muito bem. E aqui a gente tem um problema, que a Palestina histórica não estava esvaziada. A Palestina histórica tinha habitantes. Uma das críticas fundamentais de setores do antisionismo é que a criação de um Estado judeu num território que tinha população produz efeitos nessa população que lá estava que não justificam a criação do Estado judeu nesse território da Palestina, né? Essa crítica antisionista à criação do Estado judeu no território já populacionado não é uma crítica antissemita, é uma crítica antisionista radical. Então, para resumir, o antisionismo, por definição, é? O antisionismo, por definição, é a oposição de setores que percebem a criação do Estado judeu na Palestina como um problema, ou de setores que consideram que a situação e a criação do Estado judeu na Palestina vai excluir os cidadãos não judeus daquele território. Ou pode ser também a perspectiva de que estados étnicos não podem existir numa correspondência com democracia. Se um Estado é étnico, ele não pode ser democrático. São várias possibilidades de ser antisionista, né? Algumas delas são antissemitas, outras não. Até agora, eu dei 3 exemplos de posições antisionistas que não são antissemitas. Se você quiser, eu posso fazer um exercício e trazer para você situações de antisionismo que são antissemitas. O que eu estou propondo é que quando a gente discute antisionismo e antissemitismo, é preciso qualificar, dizer o que você chama quando fala de antisionismo. Essas 3 classificações que eu trouxe até agora, Estado étnico, a questão dos efeitos da população local, ou a percepção de que não há possibilidade de inclusão dos palestinos no Estado judeu, essas 3 questões são questões típicas do antisionismo que não são antissemitas. É possível ser um sionista e, ao mesmo tempo, defender a criação do Estado palestino, onde ele está, por exemplo, na faixa de Gaza? O sionismo como movimento nacional, como qualquer movimento nacional, é múltiplo. Tem várias possibilidades de você ser sionista. Uma das possibilidades é você ser sionista dizendo da necessidade de criação de um Estado palestino na Palestina histórica. Uma outra possibilidade existente desde a criação do movimento sionista é a defesa de um Estado binacional, árabe e judaico, na Palestina. Havia movimentos sionistas que eram contra a criação de um Estado judaico na Palestina, a favor de um Estado, de uma confederação árabe judaica na Palestina. Há outros sionistas que criam a possibilidade da criação de um Estado exclusivamente judaico na Palestina, com a expulsão dos palestinos que lá estavam. O atual governo de Israel acredita não só na possibilidade da criação de um Estado judeu com direitos diferenciados para judeus, como, segundo os discursos de Smotrich, hoje de manhã, são a favor da expansão do Estado judeu para territórios de população palestina. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que está comprometido com o plano de Donald Trump para a faixa de Gaza. O presidente americano já disse repetidas vezes que quer retirar os palestinos da região. Netanyahu afirmou que não vai entregar Gaza para a autoridade palestina, responsável atualmente pela Cisjordânia. Quando eu trabalho, por exemplo, com agendas antisionistas que assumem a posição de que o Estado de Israel, por exemplo, domina a ONU, ou que o Estado de Israel domina a economia mundial, ou eu sou contra a criação do Estado de Israel, porque eles querem se expandir para o mundo inteiro, as referências sobre corporação e conspiração estão claras. Então, a questão é qual antisionismo você está assumindo. O antisionismo que se preocupa com o direito dos palestinos
ou um antisionismo que se preocupa com a denúncia de uma conspiração judaica. Se for o primeiro caso, trata-se de um antisionismo legítimo, inclusive incorporado por vários judeus no mundo. Há muitos judeus antisionistas e há, na história dos judeus, um movimento antisionista muito consolidado. Se a situação for o segundo, ou seja, a compreensão do Estado de Israel, dos judeus, como uma forma de conspiração internacional, a gente está falando de antisionismo, que também é antissemita. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o German. A manifestação mais violenta conhecida contra o povo judeu é o nazismo. Há outras manifestações na história de antissemitismo que vale a pena trazer aqui para a nossa conversa? A modernidade europeia surge com a noção de que a formação do Estado Nacional não combina com a existência de judeus, né? Então você tem expulsão de populações judaicas desde o ocidente da Europa até o leste da Europa, né? Na Rússia czarista, você tem um movimento chamado de pogroms, que é o assassinato organizado produzido pelo czar contra populações judaicas, principalmente no oeste da Rússia, né? Há 85 anos, o governo nazista na Alemanha organizou um ataque violento contra a comunidade judaica que vivia no país. Era a Noite dos Cristais, consolidando as perseguições que culminaram no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. O pogrom de 9 de novembro foi marcado por uma onda de ataques violentos incitados pelo regime nazista contra casas, sinagogas, escolas e lojas judaicas. Um prenúncio das atrocidades que seriam cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem também massacres coletivos acontecidos no processo de formação dos estados do Oriente Médio, né? Você tem massacres ocorridos na Síria, antes da criação do Estado Nacional Sírio. Você tem a questão da violência nazista que você bem trouxe, que produziu reações de populações locais contra judeus antes dos alemães chegarem. Auschwitz, o campo de concentração nazista na Polônia, onde mais de 1 milhão de judeus foram executados durante a Segunda Guerra Mundial. O regime nazista exterminou 6 milhões de judeus. E você tem, por exemplo, aqui no Brasil, um exemplo que é interessante, porque não é um exemplo exatamente de violência, mas é um exemplo de uso político da noção de conspiração, né? O plano que justificou o golpe do Estado Novo se chamou de Plano Cohen, que é um plano conspiracionista que estabelece a ideia de que quem está dando esse plano tem alguma relação, o nome diz isso, com os judeus. Plano Cohen. 1937. O Brasil se pergunta, quem será o sucessor de Getúlio? As eleições seriam no ano seguinte, mas o governo divulga um boato de que os comunistas teriam um plano para tomar o poder. Resultado? Pânico na sociedade e apoio à permanência de Vargas no governo. Com o argumento de que havia um plano comunista para dominar o Brasil, o GV dá um golpe de Estado inaugurando o período do Estado Novo. O chamado Plano Cohen, deixa eu te contar, era mentira. Ou seja, eu podia falar de vários outros movimentos caracteristicamente antissemitas. O antissemitismo é um movimento constitutivo da modernidade, um movimento muito presente em vários países do mundo. Tem um ponto aqui sobre o qual eu quero te perguntar. Quando é que o antisionismo vira antissemitismo? O antisionismo vira antissemitismo quando ele percebe o povo judeu não como membro da história, mas como membro de uma conspiração internacional que é mais forte do que a história. Quando o judeu serve para responder perguntas que são complexas. Se você me permite, eu vou te dar um exemplo muito vinculado a isso de conspiração, tá bom? Quando você chega em casa e percebe que seu filho ou sua filha funciona a partir de uma outra lógica que você não conhecia, a sua imediata reação pode ser: ele está aprendendo alguma coisa que alguém que está ensinando para ele.
né? A gente viu isso acontecer no Brasil, né? Em alguns anos anteriores. E essa coisa pode ser, por exemplo, questão de gênero, pode ser, por exemplo, uma consciência maior de sexualidade. E aí o que você vai dizer? Deve haver uma conspiração que está produzindo ideias novas no meu filho. Essa conspiração que produz ideias novas no filho da gente, essa conspiração, essa imagem, essa noção imaginária de uma conspiração, historicamente esteve vinculada aos judeus. Quando Israel ocupa na narrativa antisionista um espaço de conspiração ou de corporação, quando Israel existe e controla as instituições do mundo, quando Israel existe e controla a economia do mundo, quando os judeus do mundo inteiro fazem parte de uma corporação do qual Israel faz parte, a gente está falando de um discurso antisionista que também é antissemita. O que o atual governo de Israel está fazendo e que atualmente setores importantes da comunidade judaica dos Estados Unidos têm feito é vincular as críticas a Israel a uma prática antissemita, o que acaba produzindo um enfraquecimento da categoria de antissemitismo, em última instância, o aumento do antissemitismo. Hitler fez isso, né? Usar conspiração como fundação para a prática do nazismo. Você pode citar um ou mais exemplos de como ele usou essa ideia conspiracionista contra o povo judeu? Hitler dizia, por exemplo, que os judeus foram os responsáveis na narrativa da facada nas costas pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hitler também dizia que os judeus dominavam a economia alemã e produziram na economia alemã uma febre inflacionária. Hitler dizia que os judeus eram uma corporação que tinha uma conspiração de controle da Alemanha. Nesse sentido, Hitler acusava os judeus de terem vínculos profundos com a União Soviética e de enfraquecer a Alemanha em nome de uma conspiração internacional judaico-comunista, né? A gramática política dos nazistas é uma gramática conspiracionista. E o alvo dessa gramática eram os judeus. Agora, note bem, o alvo dessa gramática eram os judeus, mas não os judeus que existiam, mas os judeus imaginários, produzidos por um desejo de Hitler de determinar quem era judeu e quem não era. A preocupação de Hitler não era com a origem étnica, nem com a prática religiosa. A preocupação do Hitler era de determinar, a partir de uma narrativa racial, quem era judeu e quem não era. Donald Trump, um pouco antes das últimas eleições, disse claramente, olha só o discurso conspiracionista, se eu perder as eleições, é culpa dos judeus que votam no Partido Democrata. Inclusive, eu quero aproveitar esse teu gancho em que você fala dos Estados Unidos, porque a grande preocupação é essa, levar o antissemitismo a um outro patamar. Quero muito te perguntar se você já havia percebido um aumento do antissemitismo no mundo. As nossas pesquisas no Brasil e fora do Brasil notam o aumento do antissemitismo há muito tempo, né? Aqui no Brasil, inclusive com perspectivas de extrema-direita e neonazista desde os anos 2016 a 2018. Os números são alarmantes. Cresce a preocupação com os grupos extremistas que pregam o ódio e a intolerância, principalmente na internet. São pessoas que falam abertamente em matar judeus, negros, homossexuais, ressuscitando discursos nazistas. A polícia já descobriu que eles têm acesso a armamento pesado. O crescimento do discurso de ódio no Brasil foi destacado no relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU. A partir de dados fornecidos pelo governo, o estudo alerta que a ação de grupos neonazistas ou que pregam a superioridade da raça branca se aproveita da falta de leis claras contra a intolerância para continuar avançando no país. O que acontece no dia 7 de outubro para frente é que essas perspectivas conspiracionistas ganham outro peso e o antissemitismo começa a aumentar muito. Entretanto, não é só o antissemitismo que aumenta. O que aumenta também é a instrumentalização do antissemitismo. A ideia de que a reação de Israel
ao que aconteceu no 7 de outubro é uma reação deliberadamente forte e muito grande e muito injusta e que produz mortes. Essa afirmação de massacre em Gaza, ela é considerada antissemita, né? Então, quando as pessoas vão fazer pesquisas e leem as pesquisas dizendo do aumento do antissemitismo, é preciso perguntar se eles estão se referindo a esse aumento constante que existe desde o início da década de 10 do século XXI, ou se está se falando sobre instrumentalização do antissemitismo. Há muita gente crítica a Israel, crítica ao sionismo e crítica à resposta de Israel ao 7 de outubro, que é considerada antissemita hoje, quando, na verdade, elas não são antissemitas. Eu já falei sobre sionismo e já falei sobre perspectiva progressista, né? Eu escrevi um livro, Natuza, que se chama O Não-Judeu Judeu, né? A tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo. Tem um discurso muito importante que eu descrevo nesse livro, que é um discurso do Olavo de Carvalho, em 2004, na Hebraica de São Paulo, em que Olavo de Carvalho denuncia os judeus de esquerda como adversários do povo judeu. Por quê? Porque são judeus que já não têm mais nenhum vínculo com a tradição judaica e degeneram a situação dos judeus no Brasil com discursos progressistas não judaicos. Então, aqui tem um exemplo típico de um antissemitismo de direita. Antissemitismo mesmo. A conspiração judaica passa a ser formada por judeus de esquerda. Os judeus de verdade são judeus tradicionalistas, religiosos e conservadores. Tem outro lado, que é a ideia de que os judeus sionistas eles fazem parte de uma conspiração internacional de controle da economia mundial, da política nacional, da intervenção da política nacional. Então, não importa que tipo de sionista você é, não importa o que você quer dizer quando você se chama de sionista, quando eu sou acusado de sionista, isso significa que eu faço parte de uma conspiração internacional. Se a gente vai para a gramática política, percebe que a acusação de Olavo de Carvalho em 2004 e a acusação de judeu como sionista hoje em dia é a mesma coisa, que eles fazem parte de uma conspiração judaica. Nesse sentido, o que eu costumo dizer é que não existe antissemitismo de direita e de esquerda. Existe antissemitismo na direita e na esquerda, porque o antissemitismo é o mesmo, acusação de corporação e de conspiração do qual fazem parte judeus, liberais ou sionistas. O que aconteceu em Washington hoje pode ser tranquilamente, no caso dele não saber que eles eram diplomatas e ter atirado em judeus que saíam do Museu Judaico, parte de uma conspiração, de uma percepção de conspiração judaica, de onde fazem parte judeus de Washington. E, nesse sentido, os que saíam do museu precisam sofrer as consequências do Estado de Israel. Nesse caso, trata-se sim de um atentado antissemita. Você já explicou que tem pesquisas que mostram o aumento do antissemitismo, você fala inclusive desde 1910. E eu queria saber se essas sondagens capturaram algum movimento diferente depois do atentado terrorista contra Israel e também na instauração da guerra em Gaza, dos bombardeios e mortes de palestinos. Eu tenho alguma dificuldade de te dizer porque as pesquisas estão muito contaminadas, né? O que sim pode se dizer de maneira clara é uma percepção heroicizada dos atentados terroristas que produziram o assassinato de milhares de civis no dia 7 de outubro de 23. A percepção do Hamas como tendo atuado a partir de uma perspectiva heróica existe. A resposta antissemita a partir de 7 de outubro está muito contaminada nas pesquisas a críticas a Israel. Como assim? Quando você critica a resposta de Israel ao atentado de Gaza, há uma percepção de muitas pesquisas de não reconhecimento das vítimas israelenses. Quando, na verdade, o que está se dizendo é que a resposta de um Estado organizado contra um conclave formado basicamente por pessoas miseráveis é uma resposta que pode produzir morticínio. Quando você acusa Israel de estar fazendo uma resposta exacerbada em Gaza, desde
do mês de outubro de 23, não necessariamente você está acionando referências antissemitas, mas essas acusações são tidas como antissemitas em muitas pesquisas. Então, quando a gente tem um aumento agudo de percepção de antissemitismo em muitas pesquisas, muitas vezes esse aumento agudo tem a ver com a percepção de que as críticas a Israel são sempre antissemitas, quando na verdade não são. Então, a gente tem um problema aqui, um problema metodológico. Né? Por que esse problema existe? Porque há uma tentativa de instrumentalização do antissemitismo. E essa instrumentalização do antissemitismo produz a ideia de que qualquer crítica a Israel, principalmente depois do dia 7 de outubro de 23, é uma crítica antissemita, quando na verdade não é. Depois do assassinato do casal judeu, o Netanyahu acusou a Europa de incitar o antissemitismo. E essa fala do primeiro-ministro de Israel acontece justamente, só para dar um contexto, num momento de muita pressão dos países europeus, em particular Reino Unido e França, que foram mais vocais, cobrando a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Essa pressão nas últimas semanas aumentou demais. Eu queria saber como é que você entende essa declaração do primeiro-ministro de Israel, como é que você percebe essa declaração dizendo que a Europa estaria incitando o antissemitismo. Natuza, se você fosse dar uma aula sobre instrumentalização do antissemitismo, essa frase do Netanyahu seria a frase que eu proporia que você começasse a aula. Porque veja bem, qual é a crítica que França, Grã-Bretanha e Canadá estão fazendo? É uma crítica de falta de cuidado com a população civil de Gaza, efetivamente com produção de mortes, de morticínio exacerbado contra a população civil, inclusive produzindo fome entre crianças e mulheres. É essa crítica que a Grã-Bretanha, Canadá e França estão fazendo. O que Netanyahu faz? Netanyahu pega essa crítica, que é uma crítica efetivamente à política de Israel em Gaza, e chama essa crítica de antissemitismo. O que ele faz? Ele sequestra a categoria de antissemitismo, coloca os judeus do mundo inteiro como reféns desse sequestro e produz essa acusação dizendo: se você acusar Israel, você é antissemita. É uma tentativa de silenciamento da crítica a Israel. Agora, essa tentativa de silenciamento tem dois interesses. O primeiro interesse é produzir a ideia de que Israel está apenas se defendendo. E o segundo, produzir a diminuição das críticas. Qual é o terceiro efeito não esperado? Que a própria categoria de antissemitismo, que eu já disse que está em ascensão, que é constante a sua ascensão desde os anos 10, é uma categoria que se enfraquece pelo uso político que se faz de um governo para se proteger. Né? Nesse sentido, nas universidades do mundo inteiro, inclusive do Brasil, nós estamos preocupados com a possibilidade de que essa censura à crítica a Israel silencie, por um lado, os professores e qualquer tipo de pesquisa, mas que, por outro lado, que essa censura aumente o sentimento de antissemitismo. Porque se tudo é antissemitismo, inclusive uma crítica contra o morticínio em Gaza, inclusive uma demanda de países para que Israel pare de bombardear Gaza, se isso também é antissemitismo, nada é antissemitismo. Então o risco que a gente está passando é que a instrumentalização exacerbada do antissemitismo promova uma desqualificação do debate sobre o que é antissemitismo. Esse é o grande risco que o primeiro-ministro Netanyahu promove para a categoria de antissemitismo e também para os judeus do mundo inteiro. German, muito obrigada por suas explicações. Muito importante ouvir, repisar conceitos, repisar e entender diferenças desses conceitos num tema que é tão importante. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, contem comigo. Este episódio usou áudios da TV Cultura e do canal Futura. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.